Oi, pessoal, eu vou fazer aqui rapidinho um vídeo bem rápido mesmo sobre um exercício 7 da lista 5, 6, que é a primeira lista sobre funções. Eu prometi que ia fazer esse vídeo e já tem o pessoal pedindo e tal. Então é o seguinte, o exercício 7 é para você provar caso seja verdadeira ou dar um contra-exemplo caso seja falsa para a seguinte afirmação. Então, imagina que você tem uma função de um domínio X num contradomínio Y, e A e B são dois subconjuntos de X, tá? E aí eu peço para você provar ou não, né, caso seja falso, você vai mostrar contra-exemplo, dessa afirmação aqui. Eu estou dizendo que a imagem de A menos B é igual à imagem de A menos a imagem de B. Esse menos é a diferença de conjuntos mesmo, que você aprendeu, tá? Eu estou afirmando isso aqui. Isso é verdade? Então, se você tentar provar, você teria que provar que esse conjunto está contido nesse e depois que esse está contido no outro, tá? Só que se você tentar fazer isso, você vai ficar, em algum momento, você vai travar e não vai conseguir mais continuar, porque essa afirmação em geral é falsa. Eu até posso adiantar para vocês, ela é verdadeira somente quando F é injetiva, tá? Então, ela é falsa e eu vou exibir o contra-exemplo, tá? Então, eu vou colocar aqui falso. Eu já sei que ela é falsa, tá? Eu sei que você não vai ver de cara assim, para você ver que é falso. Ou você tenta já construir alguns exemplos e ver isso acontecendo. Mas o que é mais comum é as pessoas tentarem provar e travar. E parar. Tipo, mas eu fico confuso ou confusa, talvez eu esteja tentando fazer de um jeito errado. Pode ser que eu não saiba o que eu estou fazendo. Claro que com o treinamento você vai melhorando isso, mas é normal, tá? Você atribuir a uma suposta incapacidade ou uma suposta falta de treinamento com demonstrações. Mas não é isso, porque é só uma demonstração sobre conjuntos, tá? Então, envolvendo conjuntos. Aqui é o conjunto imagem que está envolvido e você tem a diferença de conjuntos e tal, não tem nada demais, tá? Então, não é que você não seja capaz. Eu imagino que com exercícios que você fez de outras listas, né, da outra lista de conjuntos, você é capaz de provar. Só que a questão aqui é que é falsa. Você não vai conseguir nunca provar uma coisa que é falsa, tá? Então, vamos lá. Vou pegar uns exemplos aqui, ó. Vamos supor que a função o x seja o conjunto 0, 1, 2, 3, por exemplo, 4. E o conjunto y, você tem que... Veja, para você montar o contra-exemplo, você tem que montar tudo, tá? Conjuntos, subconjuntos, o que a função faz, que função é essa, tá? Vou pegar conjuntos finitos, que é mais fácil. E o y seja, por exemplo, azinho, bzinho, tá? E aí, eu vou montar uma função assim, ó. Ela vai pegar... antes disso, né? Vou montar o conjunto A, já, que é o subconjunto do domínio. A vai ser o conjunto 0, 1, 2. E o conjunto B vai ser, por exemplo, 1, 3, 4. Tá? Eu coloquei com uma interseção só para dar uma... Mas nem precisa, ok? Só para dar um tchan. Mas na verdade não precisa não. Então eu vou fazer o seguinte, ó. A F vai ser assim, ela vai pegar todo mundo, e vai me devolver todos os xzinhos, tudo que eu tomar lá no x vai me devolver o mesmo elemento azinho. Ela não é injetiva, ela vai fazer isso aqui, ó. O x vai pegar então todo mundo aqui, né, vai pegar, vamos desenhar mesmo. Isso aqui é um diagramazinho só para você visualizar o que está acontecendo. Conjunto A, vamos lá. Então o conjunto A tem 0, 1, 2, e o conjunto B, que tem uma interseçãozinha, vai ser 1, 3, 4, tá? E aí todo mundo vai para o mesmo elemento, só que eu coloquei Azinho e Bzinho, tá? Então todo mundo vai para o Azinho, o Bzinho fica de fora, tá? Então é o seguinte, ó, se você considerar a imagem primeiro, a diferença de A e B, né? A diferença de A com B é 0, 2. A imagem disso, bom, a F aplicada nisso, ela leva todo mundo no mesmo conjunto. O conjunto que só tem o Azinho. Tá? Agora, o que seria F de A? Então, F de A vai ser também o Azinho.
assim como f de b. Todo mundo é elevado no azinho. A imagem dos caras sozinha, cada imagem é igual, tá? A outra. Só que f de a menos b também é o azinho. Bom, aí você diz assim, mas tá, então o que eu tenho que provar? Que f de a menos b é igual a f de a menos f de b. Mas veja bem, f de a aqui menos f de b vai dar vazio. Porque deixa eu só corrigir isso aqui. Cadê? Vamos lá. Corrigir isso aqui. Então, f de a menos b, menos f de b, perdão. Como isso é o conjunto A e isso também é o conjunto que só tem o azinho, a diferença é vazio. Tá? Então, f de a menos b, por um lado, é o conjunto unitário que só tem o elemento A, e f de a menos f de b é o conjunto vazio. Pronto, são diferentes, tá? Não são a mesma coisa. Se você pode fazer o exercício depois de tentar provar, colocando aí vai ser verdade se você colocar uma hipótese a mais. Que aí, se f é injetiva, você vai ter isso sendo verdadeiro, tá? Aí, f de a menos b é igual a f de a menos f de b. E aí você teria que provar. Então, você vai lá e faz. Primeiro, você vai ter que provar que f de a menos b está contido em f de a menos f de b. E depois a outra inclusão. Mas veja, isso não está no exercício, tá? Não está no exercício. Eu só pedi para você provar ou não mostrar um contra-exemplo para a primeira parte. Foi o que eu fiz ali em cima. Agora eu estou colocando uma hipótese extra, aproveitando o vídeo para colocar uma hipótese extra. Que se f é injetiva, isso é verdadeiro, tá? É só você pegar lá um y pertencente a f de a menos b. Se ele pertence à imagem de alguma coisa, então existe um xzinho pertencente a menos b, tal que f de xzinho é igual a y. Ok? Bom, então o xzinho pertence a A e não pertence a B. Então, daí, x pertence a A e x não pertence a B. Isso significa que quando você considerar f de x vai pertencer a f de A, mas não vai pertencer a f de B. Tá? Por quê? Aí vem a grande questão da injetividade. Como é que você sabe que ele poderia... O f de x, né? Então vamos lá, vamos devagar. F de xzinho, com certeza vai pertencer a f de A. Ok. Mas ele não pode pertencer... Ele é um y, certo? Ele não pertence a f de b, porque eu sei que esse y ele só pode corresponder a um único x. Tá? Não tem um outro xzinho, um x', que a imagem seja o próprio y, porque essa função é injetiva. Então você não vai ter, não existe um outro carinha, por exemplo, se você chamar de x', diferente daquele x que eu peguei, tal que, aí no caso seria no B, né? Tal que f de x' seja igual àquele y. Não tem outro cara, tá? Essa imagem é única. Por isso que ele não tá no f de b, então ele tá na diferença, tá? Ele pertence a essa diferença aqui. Beleza? Agora, por outro lado, se você tomar perdão. Vou chamar de y, mais mnemônico, né? Porque as pessoas associam a imagem. Se ele pertence a f de b, perdão, f de a menos f de b, então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui, porque eu escrevi errado. Então, se ele pertence a f de a menos f de b, isso significa, então, que o y pertence a f de a e não pertence a f de b. Tá? Se ele não pertence a f de b, então ele não vem de ninguém do b, mas ele vai vir de alguém do a. Então, existe um xzinho pertencente a A, tal que o f de xzinho dá aquele y. Tá? Então, eu sei o seguinte, esse x não pertence ele pertence a A e não pertence a B.
porque o y não pertence a f de b, tá? Então, como y não pertence a f de b, então esse x não pode estar na interseção, ele está só no A. O x pertence somente, não pertence ao B, tá? Bom, então significa, não preciso nem usar a injetividade aqui, tá? Nesse caso, essa inclusão, ela é trivialmente verdadeira, não preciso de nenhuma hipótese extra. Então, significa que o x pertence a A, mas não pertence a B. E por isso, o y pertence a f de A menos B. Acabou. Tá? O que eu mostrei aqui foi que a diferença f de A menos f de B está sempre incluída em f de A menos B. Tá? Acabou como queríamos demonstrar. É isso. Tudo bem? Valeu, pessoal!